Estamos ao vivo, boa noite! Estamos começando 2021 em termos de live, né? Porque na verdade nós já estamos no segundo mês. Por que em termos de live? A gente costuma, né, acostumou fazer lives todas as quintas-feiras e isso perdurou até o final do ano passado, quando veio o recesso. E janeiro foi férias, vamos assim dizer, né? Não sei muito bem que férias que foram essas, né? Porque esse sistema, essa pandemia, essa coisa toda, a gente ficou aí meio recluso. Mas, de qualquer forma, tivemos aí uma pausazinha, né? E aí a gente agora vai começar a nossa querida live com aquele nosso objetivo de sempre, né? Que é disseminar informação. Gente, informação no mundo jurídico não é o que não falta, sempre tem. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma questão nova. Olha aí nosso querido convidado, Gleidson, seja muito bem-vindo, boa noite. Estava aqui Olá. divagando sobre as lives, a pausa que a gente fez, e essa nossa função informativa, esse nosso objetivo de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com as pessoas que estejam interessadas, né, e queiram aprender, que é sempre um aprendizado, e que no direito todo dia muda alguma coisa, todo dia tem uma novidade, um julgamento novo, uma coisa nova. Então, acho que assunto a gente tem para mais de metro, como diz o outro, né? É verdade, Nancy. Boa noite a todas e todos. Satisfação aqui estar participando dessa live com a minha querida colega e amiga. É um prazer nosso em podermos estar aqui dialogando, tratando esse assunto aqui da seara trabalhista, né? Da sua especialidade, né? Onde a gente busca aqui trazer um aspecto aqui mais... eu acabei trazendo, Nancy, até uma tendência de representação da nossa classe, especificamente aí da advocacia trabalhista. Aqui hoje no Rio Grande do Norte eu tenho a honra de estar como um representante de uma associação, e aqui fazemos essas vezes de buscar trazer um pouco de um ângulo de visão mais focado na seara trabalhista. É isso aí. Então, eu sempre costumo dizer que a gente não está aqui para dar aula, nós não estamos aqui para ensinar, Isso. Nós estamos aqui para um bate-papo Verdade. entre amigos. A contribuição de todos que estão assistindo é sempre muito bem-vinda. A live vai ficar gravada, tá? Ela vai primeiro para o IGTV, fica no Instagram, vai para o IGTV, depois vai para as redes sociais. Amanhã a gente compartilha a gente não, né? Porque eu não sei fazer isso. Os universitários, né? Os universitários. A gente vai contar aí com a destreza do Wesley, que vai preparar os links para postar. Ele vai mandar, o Gleidson também vai ter nas redes sociais dele, né? Para os seus convidados, eu me apresento que, assim, sou Nancy Regina, advogada há algum tempo, não vou falar quanto tempo para não denunciar a idade, né? Essa carinha novinha, assim, não vamos denunciar. Eu sou especialista em direito empresarial, em direito imobiliário, nosso escritório é o NR Souza Lima. Sou prima do Gleidson, ele escolheu a mulher, mas a família veio junto. A Keila não perde uma live nossa. A Keila, grande Keila. Chegou aqui, entrou aqui o nosso diretor adjunto da associação, doutor Clevelano Augusto, que é advogado empresarial também, seja bem-vindo. Bacana, muito bem-vindo. E nessa seara convidei o Gleidson. Gleidson, então, além de ser nosso primo, além de ser advogado, eu falei assim, Gleidson, vai ser top, nós vamos fazer assim, ó, do Nordeste ao Sudeste, a advocacia que nos une, mas ainda tem um parentesco, né? É verdade. Com certeza, com certeza. O Gleidson é especialista em direito do trabalho, né? Já é militante há muitos anos, não vou denunciar a idade, né? Pós-graduado em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, já foi procurador-geral do município do Espírito Santo,
no nosso amado Nordeste, nosso Deste. amado Rio Grande do Norte, terra do meu pai. Atualmente ele presta assessoria jurídica empresarial lá, atua como procurador no Tribunal de Justiça Desportiva do RN. Quer dizer que o tapetão, quando o negócio sai do campo e vai para o famoso tapetão. Se não bastasse já as atividades da advocacia, ainda exercemos essa aí, Nancy. Mas é isso aí. Também você foi fundador da OAB Goianinha, né? Da subseção lá da... É diretor da ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, que compõe a Comissão Nacional dos Direitos Sociais, junto ao Conselho Federal da OAB. E atua na ANATRA, eu vou tentar falar, se eu não conseguir, você me ajuda, que é a Associação Norte-Rio Grandense dos Advogados Trabalhistas. Isso, nossa, perfeito. Pois é. Eu fiquei a tarde inteira ensaiando, eu falei, não, é errado, né? Gleidson, você seja muito bem-vindo aqui para esse nosso bate-papo, para você trazer um pouquinho da nossa experiência. Karen entrou, Janine entrou. Olha, gente, que tem de advogado trabalhista aqui, meu amigo, vamos botar o Gleidson na parede, o bichinho vai ter que lá. abrir e soltar o verbo, né? Fala um pouquinho aí para a gente, Gleidson. Acho que antes da gente entrar no tema central da nossa live, primeiro eu queria fazer uma referência aqui ao dia de hoje, que é o Dia Mundial do Câncer, né? Então, chamar atenção para isso, chamar atenção para essa prevenção. Prevenção é tudo, né? A gente pode dizer que hoje o câncer tem cura desde que precocemente identificado. Então, vamos lembrar, né, de fazer os seus exames preventivos, suas rotinas, autoexame, e procurar aí tomar os cuidados necessários, que é uma doença que, graças a Deus, a gente está aprendendo cada vez mais a combater melhor, né? E aí, falando um pouquinho desse dia, passando agora para o nosso tema, Gleidson, fala um pouquinho para a gente, assim, advocacia trabalhista no Nordeste, esse negócio de online, não online, híbrido, outro dia alguém me falou, que eu não vou contar quem foi, né? Que fez uma reunião online, onde online só estava o juiz. Só estava o juiz, as partes estavam ausentes. Tudo lá com a cara para bater ali, não é verdade? Nancy, a nossa realidade aqui, acho que não muito diferente de todo o país, né? É um grande desafio. Eu costumo dizer, Nancy, que a pandemia ela precipitou uma evolução muito forte na área tecnológica, né? Havia já uma tendência de transmissões por videoconferência, cartas precatórias, oitiva de testemunhas, mas com a pandemia, com essa necessidade do distanciamento social, a nossa realidade aqui no Rio Grande do Norte, ela passou a ocorrer com os procedimentos virtuais. E lhe trago, assim, até com a satisfação que é bom termo, Nancy. A gente vem acompanhando, principalmente os procedimentos de ordem conciliatória. As audiências de conciliação estão ocorrendo de modo... está fluindo bem. O único ponto que aqui no Nordeste, eu acredito que aí no Sudeste também ainda há uma discussão, é com relação às instruções das audiências, as produções de provas orais, onde a gente há um certo zelo, uma certa preocupação com relação a essa instrução. Porém, já está havendo alguns processos, alguns juízes já estão realizando, mas a gente ainda está buscando prezar pela busca de que essa produção dessa prova testemunhal seja feita no ambiente do judiciário, mesmo que ela venha a ser feita por vídeo, né? Então, aqui a gente está ocorrendo isso. A qualidade de internet, às vezes, atrapalha, viu? Verdade. Nos traz algumas dificuldades. Aqui na capital, a gente tem uma assistência melhor, mas quando parte para o interior, quando parte para as transmissões nas várias do interior, aí já começa a ter umas dificuldades, mas está fluindo. E é uma coisa que não volta mais. Assim, eu também acho. Isso não retorna. Estamos fazendo aqui essa comodidade
essa interação, isso é uma coisa que só vai se aprimorar, só vamos aprimorar, né? Só vamos trazer um aprimoramento, uma melhor adequação. Aquela realidade que nós tínhamos no início lá de março de 2020, aquilo não retornaremos mais àquele mundo, né? Eu acho isso. Também acho, né? Teve muita coisa que... Assim, eu sou uma pessoa otimista de sempre, né? Eu ainda sou aquela que procuro sempre olhar o copo meio cheio, né? E eu acho que tudo na vida você tem os dois lados, o negativo e o positivo. Então, vamos focar no positivo. Temos todas essas questões da pandemia que não tem como ignorar, temos aí nossas reservas, nossos sentimentos, perdemos muitas vidas, mas alguma coisa de boa trouxe, né? Então, por exemplo, o trabalho home office foi um benefício. No início, eu queria, por exemplo, só trabalhar home office. Era uma benção, levantava de um cômodo, entrava no outro, não tinha trânsito, almocinho caseiro em casa, aquela coisa toda. Depois veio aquela tal história, eu não aguento mais ficar dentro de casa. É verdade. Aí você quer sair um pouquinho. Aí a gente começou a fazer uma coisa meio híbrida. E a justiça também não tem sido diferente. Olha, eu ouso dizer, pelo menos aqui em São Paulo, que a atuação do fórum nesse sistema online melhorou assim 300%. 300%, porque assim, Perfeito. Você tem um acesso melhor, você tem uma comunicação melhor, entendeu? Você não perde esse tempo, uma hora para ir, uma hora para... Tudo isso, a gente despachou com o juiz online. Aconteceu do juiz ligar no celular e falar assim, eu não estou entendendo o porquê dessa insistência, vamos esclarecer isso aqui. E você não ouvia isso, não existia isso antes. Aí tem acontecido esse tipo de situações, essas facilidades também? Ah, sim, Nancy, não tem dúvida, modificou a situação completamente. Acabou de entrar aqui no nosso colega, que agora eu lembrei de uma conversa que eu tive com ele, uma satisfação aqui em tê-lo, o Antonino, um professor aqui, colega nosso, tá, o Parvan, enfim, vários colegas estão dando o prazer da presença deles, e eu conversando com o Antonino, que acabou de chegar aqui na live, há mais de um ano atrás, a gente tinha uma conversa informal, dando conta de que daqui a 2 anos iriam existir profissões e atividades que nós nem conhecíamos. E não deu 2 anos, Nancy. Nós agora estamos há 1 ano, já estamos numa realidade que nós não prevíamos. Né? Nós conversamos sobre isso. Eu ouvi hoje à tarde uma live do professor Rafael Lara Martins, que é de Goiás, e ele exatamente destacando essas circunstâncias da realidade da advocacia trabalhista, Nancy. Em 2019, 2018, 2019, após a reforma, nós estávamos muito preocupados com a categoria do advogado trabalhista, que nós íamos entrar numa decadência absurda. E muito preocupados ficamos, né, em face da reforma, que a reforma trouxe uma diminuição de demanda, foi diminuindo as possibilidades das demandas judiciais. Contudo, paradoxalmente, Nancy, é uma realidade que o professor relatou e realmente faz sentido. A advocacia trabalhista, o direito do trabalho na pandemia, agora em março, ele passou a ser uma referência. Ele passou a ter um papel social de extrema importância. Aquela justiça mínima na sociedade que entrou num turbilhão de dúvidas. Isso. E nós aqui do direito social, da advocacia trabalhista, passamos a ser o ponto de equilíbrio para os vários campos do direito. Justamente. O direito do trabalho passou a ser uma referência de vários campos do direito e lhe digo que, com isso, o direito do trabalho ele teve uma guinada. Apesar de toda essa modificação estrutural, porque nós vivemos numa realidade diferente, mas o direito do trabalho hoje ele ainda passou a ter uma referência, evidentemente exigindo de nós que o aperfeiçoamento, a adequação, e, enfim, buscar se enquadrar no mercado que está posto. Mas que, de fato, aquela realidade do direito do trabalho de 2019 para 2020, ele teve uma ascensão. Porque diante dessa realidade que foi posta, nós passamos a ser mais exigidos.
o compliance, agora a Lei Geral de Processamento de Dados, incorporou o direito empresarial, que você é mestre, olha só, isso. Multidisciplinariedade, olha, internacional. A Gisela, uma querida, está dizendo Aham. aqui, olha, que maravilha, São Paulo, Nordeste, e ela de Orlando, Que nos bacana. Estados Unidos, nos acompanhando. Muito obrigada, Gisela. Tem também o Yuri, o amigo do Pará. Janine falou agora há pouco, e Joia, aproveitando um abraço, pouco Janina. nesse aperfeiçoamento que você falou, e você citou também aí um colega, amigo, seu professor, isso só vem demonstrar o quão sábios sempre foram os nossos professores. Eu me lembro que uma das primeiras aulas na faculdade de Direito, o professor falou, olha, vocês que escolheram abraçar o direito, se preparem, vocês nunca vão parar de estudar. Vocês nunca vão parar de se atualizar. Então, quem não tem esse perfil, não sei o que está fazendo aqui. Foi até um pouco assim, meio, Bem... chocante. Mas você tem que estar preparado. E é uma verdade, você tem que estar se atualizando, não só do ponto de vista das relações, da economia, da sociologia, entendeu? Como a sociedade se comporta, da legislação e da tecnologia agora, que, graças a Deus, a gente tem sempre, como a gente falou agora, os universitários que correm, dão um socorrinho aí pra gente. Mas vamos lá, Gleidson, vamos falar um pouquinho aí agora, porque senão o pessoal vai falar, cadê o assunto da pauta? Tá, isso. Paz, correção dos débitos trabalhistas pela taxa Selic. Eu me lembro que lá atrás, no passado, quando o Código Civil entrou em vigor, se discutia se os juros era 1% ou Selic. E discute de lá, discute de cá. Depois, a correção dos débitos, que tinha legislação que previa a correção pela TR, aplica, não aplica, principalmente nos débitos fazendários, Perfeito. E agora a gente está com esse viés aí trabalhista, mais ou menos, eu penso aí que na mesma linha, com o mesmo impasse, Então, assim, toda essa discussão aí do TR, IPCA, Selic e tal, como é que começou tudo isso? O que você tem para trazer um pouquinho para a gente aí? Então, Nancy, você foi feliz aí já na introdução, em trazer diante do seu conhecimento de que tudo foi iniciado com essa circunstância fazendária, Nancy. O ministro do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, em face de uma necessidade de trazer uma correção para débitos de ordem pública, os precatórios, passou a enfrentar essa matéria, numa demanda de cunho específico do Supremo. E lá, nesse momento, ele entendeu que a TR não seria o índice adequado para a correção e suspendeu a aplicação da TR. Por sua vez, o TST, diante dessa circunstância posta pelo ministro, e olha só, Nancy, na reforma trabalhista, a CLT veio trazendo a TR como índice legal. Ela foi lá e estabeleceu a TR como índice legal. Olha só que circunstância. Daí veio o ministro e simplesmente suspendeu a validade. Consequentemente, o TST precisava estabelecer um índice, passou a aplicar o IPCA. O IPCA que é o índice, para assim, uma forma mais tranquila de ver, um índice mais justo em face de manter a perda inflacionária. Contudo, Nancy, veio aí agora o julgamento de mérito dessa demanda, ao final do mês de dezembro agora, já de 2020, no fim da pandemia, e o ministro, doutor Gilmar Mendes, não optou mais pela TR, porque ele já tinha determinado que não ia ocorrer, não aceitou o INPCA, o IPCA-E, que era o índice que a Justiça do Trabalho estava utilizando, e migrou para a taxa Selic. E aí você foi exatamente em cima dessa circunstância da taxa Selic. Você mencionou, será que a taxa Selic ou será juros de 1%? 1%, Na nossa realidade atual, nas demandas que hoje temos, nós pegamos esses débitos são corrigidos até hoje ainda pelo IPCA com juros de 1%.
ficando essa situação. Porém, com essa decisão judicial, o ministro estabeleceu uma correção monetária da taxa Selic, aonde ela iria corrigir todo o débito, ficando aquela incógnita, né, de que toda a atualização seria apenas pela taxa Selic. Para a advocacia, não sei se eu estou sendo compreendido, isso foi uma coisa muito ruim, porque os débitos trabalhistas que passarem a atuarem com essa correção de taxa Selic somente, eles vão ter uma correção muito mínima, muito baixa, porque a taxa Selic, ao nosso sentir, é uma taxa que ela é atribuída, é utilizada para o mercado financeiro. Para as correções de dívidas, ela vai ter um patamar muito ínfimo, né? Então, isso nos traz uma grande preocupação e uma discussão tremenda. O Supremo Tribunal Federal entrou em recesso logo após essa decisão judicial, né? O retorno voltou agora na segunda-feira. Acreditamos até que essa decisão do ministro será alvo de embargos de declaração, porque as associações nacionais, a OAB, todo mundo está muito atento a isso e possivelmente há uma discussão, porque tem uma impressão, viu, que esta decisão do ministro ela veio em caráter até além do pedido, né? Acima do pedido, ultra petita, que é passível de uma discussão, né? Até um colega que colocou aqui, doutor Jimmy, né, ele, sobre as correções monetárias com base na Selic, a partir da citação, como fica o campo relacionado aos juros no PJ-Calc. Colocamos sem juros ou Selic. Perfeito. Doutor Jimmy fez até esse questionamento num grupo, salvo engano, e eu não sei se eu tive a sorte ou a felicidade de ver um servidor do tribunal colocando, doutor Jimmy, que a partir do dia 6, o PJ-Calc aqui do TRT 21 será atualizado e para trazer a previsão da taxa Selic. Contudo, a taxa Selic seria, pela decisão do ministro, ela seria única, consequentemente, se você atribuir os juros, você vai causar um bis in idem, e está feita a Selic, está feita aí toda a discussão. Né? E aí vai partir para impugnação, e não vai receber tão cedo que tiver para receber, não é verdade? É verdade. Tem que procurar usar, sei lá, o que menos traga prejuízo ao jurisdicionado, ao cliente, mas que também não cause um imbróglio jurídico, né, Gleidson? Porque senão você roda e vai morrer na praia. E com relação, assim, os processos, né, essa decisão tem um divisor de águas? Até hoje o que era TR, o que era IPCA, fica como está. Daqui para frente, Selic. Ou arruma tudo? Arruma tudo. Então, a decisão do ministro, né, Nancy, ele põe lá que as decisões transitadas em julgado, as decisões que já foram quitadas, essa está resolvida. Porque senão isso seria um pandemônio. Já pelo pensou? Pelo menos ele teve essa limitação aí, aonde que o que foi pago, o que transitou em julgado, que já está com os cálculos postos, né, que esse não retroage mais, não adianta querer mexer nisso que já está já sedimentado. Porém, né, porém aquelas decisões que ainda estão de conhecimento, aquelas ações que estão tramitando, que ainda estão em fase de conhecimento, mesmo em grau de recurso, né, isso aí poderá agora, na liquidação, vir com esta decisão da taxa Selic. A grande questão aí é o início dessa liquidação, né, que ele põe lá da citação, né? E aqui a gente fica observando quando dessa citação. Ao meu sentir, o início da citação é a partir da certidão dada pelo servidor lá no sistema eletrônico, que hoje é muito rápido. Ele manda, às vezes estão notificando agora pelo WhatsApp, está sendo muito comum. Ele certificou que citou a parte contrária. A meu sentir, ali abriu o prazo de citação e a data, o marco inicial, eu tenho que como início da data para início da liquidação. Eu acho que foi bem pertinente essa sua colocação, porque, por exemplo, no cível, quando sai a citação, a gente considera com a juntada do AR.
E o Perfeito. trabalhista não tem esse ato da juntada do Não, AR. isso. A citação é audiência, o próximo ato é audiência, no mais das vezes, né? Então, vão criar um mecanismo de sempre certificar, será? Que houve a citação, que a citação foi positiva? Será que é isso? Isso, acredito, é isso, certamente. Os oficiais agora, hoje, estão diligenciando nesse aspecto, né? Citou, ele certifica, ou positiva ou negativa, para aí dar um marco, para aí dar o marco inicial. Ó, a contribuição da Janine. São Paulo não temos certidão de citação. São Paulo não tem certidão, traz uma grande dificuldade. Aqui nós o servidor o oficial, ele vai lá ele entra nos autos, vai lá e certifica. Ele lá certifica dando conta que foi negativa ou positiva a citação, não é? Olha só a diferença, hein? Que diferença. Para vocês bastante, aí fica mais tranquilo, né? Aqui não, aqui a gente não tem. E tem que ficar, como o doutor está falando, né? Rastreando a rastreando a R. Correndo atrás, recebeu, não recebeu. Exatamente. E eu trazer aqui um aspecto, Nancy, assim, extremamente preocupante para uma das partes dessa questão da liquidação. Para o advogado que atua em defesa do reclamante, é muito preocupante, porque esse débito vai ter uma correção muito baixa. E nós nos preocupamos, enquanto representantes da nossa categoria, enquanto presidente de uma associação, o transtorno, toda a dificuldade que isso vai trazer para a nossa classe. E tememos que isso traga um estímulo até a você ter a liberdade, digamos até assim, o estímulo de dever, de passar uma inadimplência que antes você tinha uma grande preocupação, mas diante dessa realidade de mercado, passe a ter uma visão de que seria um bom negócio. Ou seja, você acha que estimula o não pagamento da verba trabalhista? Isso pode trazer um viés de estímulo inconscientemente, de que você passa a ter uma necessidade ali. Você foi bonzinho agora. Tinha que rir, inconsciente. Imagina, é consciente, é deliberado. Eu sempre falo, porque assim, dependendo da circunstância nocível, acaba enveredando por algum desembolso, algum pagamento. E eu sempre falo para o cliente, pense, você deve, sei lá, 100 mil. A sua dívida no Poder Judiciário, no estadual, você vai ter IPCA e 1% ao mês. Isso. Se você tivesse 100 mil hoje, renderia isso? Jamais. Não. Se pegar a taxa Selic, então paga logo, organiza logo. Agora, e o raciocínio que você está falando é exatamente o contrário, porque, olha, aqui o Daniel comentou aqui para a gente, o Daniel trabalha muito com cálculos periciais de várias naturezas, inclusive trabalhista. Isso. Ele falou, olha, trocar os juros de 1% ao mês por 2% ao ano. 2% ao ano. É a taxa, é o valor da Selic anual. É uma loucura. É uma coisa assim, visar uma circunstância de ordem pública, minimizar uma correção para débitos públicos, imprecatórios, mas trazendo uma dificuldade para toda uma categoria, digamos assim, para toda uma justiça do trabalho de uma forma muito contundente. A doutora Keila, nossa querida Keila, aqui perguntou aqui sobre se usa essa decisão do Supremo. Keila, ela vai transitar em julgado exatamente como o tribunal vai fazer no dia 6, que hoje são 4, 5, nós estamos no meio do furacão, nós estamos exatamente dentro do prazo limite de trânsito julgado dessa decisão. Porém, a Justiça do Trabalho já está se movimentando para utilizar essa Selic. Né? Então, assim, o Jimmy colocou lá em cima que já está disponível no PJ Calc a correção da Selic. E, consequentemente, se não houver os embargos, ela vai transitar em julgado, porque o prazo do Supremo, eu falei início, da decisão, o prazo da decisão que foi dada lá em 18 de dezembro, ele voltou a correr na segunda-feira, Nancy. Hoje são 4, o prazo dos 5 dias dos embargos, observando aí, a grosso modo, é amanhã, sexta-feira. Sexta-feira. Então, mas, olha, se o prazo for amanhã, você faz assim,
Juiz, aplica a decisão do STF. Alternativamente. Perfeito, Nancy, isso. Você Não é dá isso? o E aí calculista vê o que é melhor, né? Então, e outra, depende. Você está por quê? Você é pelo empregado ou pelo empregador? Se for pelo empregador, você amarra com o Supremo. O calculista que nos assessora no nosso escritório, conversei com ele hoje, obviamente, né? A gente ia tratar desse tema. Ele disse: olha, vamos trabalhar com o que está em vigor, a taxa Selic, o IPCA com juros. Agora, alternativamente, se o juiz entender que está válida, que considere a Selic. Ainda bem que o brasileiro é criativo, né? Exatamente. Não é fácil, não. Vou contar para vocês. Viu? Brincadeira isso tudo, né? Mas, olha, são desafios que a gente tem que enfrentar, entendeu? É aquela tal história. É uma decisão que já causou e vem causando e vai causar ainda muito burburinho. Nós não temos ainda nada muito posicionado, nada que você possa dizer vá por esse lado, vá por aquele outro, use isso, use aquilo. E você tem que pensar justamente nessas soluções alternativas, às vezes híbridas, né? Alguma coisa assim, para poder estar calçado e estar se prevenindo, né? O Pavan, aqui, o nosso querido colega também aqui, viu, Nancy, se você me permitir, está levantando aqui uma lebre importante, que ele está dando uma sugestão aqui lá do Código Civil, né, do 404, que reza que se as perdas e danos nas obrigações de pagamento de dinheiro serão pagos com atualizações monetárias segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Contudo, Pavan, nós estamos com esse vacácios legis aí, que a decisão do ministro estabelece que carece de uma decisão judicial regulamentando a matéria. Não é? Então, infelizmente, né, tá faltando legislar a respeito. Como se... exatamente. Então, a gente ainda vai... Ele condicionou essa necessidade da aplicação dos juros mediante uma legislação como forma de inibir. Mas é bem lembrado aí, viu, Pavan? Um abraço. Tá. Agora, se fala, por exemplo, a diferença do cálculo dos índices também, claro, das dívidas trabalhistas no âmbito administrativo frente ao judicial, né? Isso, perfeito. Como é isso? Então, ele condiciona, né, Nancy, que aquelas dívidas trabalhistas que ainda não foram judicializadas, que ainda estão no âmbito, né, administrativo, digamos assim, elas poderão serem corrigidas pelo IPCA e pelo 1% dos juros. Ou seja, ela fica corrigida de uma forma aparentemente mais justa. Contudo, ele condiciona as que já estão em caráter judicial a taxa Selic, que fica muito nítido, muito explícito, um casuísmo, né? Uma coisa muito direcionada a mitigar as correções dos débitos judiciais na seara trabalhista. É muito forte. Então, eu espero... eu só posso entrar com ação até 2 anos, né? Até 2 anos. Então, eu espero 1 ano e 11 meses, corrijo tudo pelo IPCA, boto juros de 1%, aí eu entro com ação, porque aí só aí vai congelar, é isso? Olha só, olha a dica aí, meus queridos amigos, a minha querida prima aqui trazendo aqui olha só. Obrigado. Quem não tem urgência agora vai entrar nesse imbróglio para quê? Para se lascar? Corrige, né? Escura, porque ele vai manter a correção e quando judicializar vai estar com o valor corrigido. Se não houver urgência, eu não milito na área trabalhista, mas se não houver urgência me perguntar, eu falei assim, gente, você tem que pensar com 2 cabeças, uma do juridiquês, da lei, de como vai funcionar, e outra do financeiro, da matemática. Então, se não tiver uma urgência, para que você vai ajuizar agora? Segura um pouco, espera ver o que vai acontecer, ou tenta como é que é? A justiça com as portas abertas, né? As vias alternativas de solução de conflito, procura uma conciliação, né? E aí você encontra um meio termo e não fica ruim para ninguém também. Eu penso que tá na hora, passou da hora, né?
mas valorizar isso também no âmbito trabalhista, né, Gleidson, para fugir de toda É, essa encrenca. você está certíssima. E é uma coisa, Nancy, que eu venho observando também, o seguinte, nossa escola, eu acho que a nossa escola, nós tivemos uma formação, fomos meio que direcionados a ser litigantes, para o embate, para vencer, para, né? Hoje eu sinto que a escola que está vingando aí, a turma que está chegando, tem um viés de busca de mais de composição, de tentar exaurir as férias administrativas. Eu acho que o caminho, eu acho que seria interessante a turma que está chegando tentar trabalhar, buscar esse viés aí, porque no campo administrativo ele traria uma melhor solução, baseada até mesmo nessa situação que nós estamos discutindo aqui do STF, estariam salvaguardados nos índices de uma melhor correção. Né? Não, é verdade. Eu acho que tem essa situação aí. Acho que os jovens deveriam, os colegas que estão nos ouvindo aqui, buscar um condicionamento de trazer uma melhor interação de ordem conciliatória. Mas eu acho que isso é um pouco cultural, não é só da formação do direito, mas um pouco cultural, porque assim, nós viemos de um regime opressivo, né, de ditadura, aquela coisa. Então você não podia não reclamar, buscar os seus direitos, era tudo muito limitado. De repente abriu, né? Aí tudo você queria processar. Não, vou processar. É verdade. Esgotou o Poder Judiciário. Agora nós estamos com um passo mais adiante. Qual que é esse passo? É justamente essa maturidade. Não, eu tenho direito, eu tenho a justiça, mas o que vai ser mais eficiente, o que vai ser mais eficaz? Porque aquela velha história de que um processo rolando 10 anos, o advogado vai ficar rico, o cliente vai ficar milionário, gente, só se for Alice no País das Maravilhas. Acabou. O mundo é mau. Não existe isso. O advogado vai ficar no prejuízo, o cliente não sabe se vai receber ou não. Vai chegar uma hora que ele vai falar, doutor, pelo amor de Deus, faz um acordo por qualquer coisa que eu não quero mais saber desse processo. E todo mundo perde. É verdade. Se ficar no litígio extremamente exacerbado, vai ter uma perda de ambos os lados. O emocional vai para o lixo. O emocional vai para o lixo. Exatamente. Então, essa cultura da justiça multiportas, né, de procurar uma conciliação, uma mediação, é uma coisa nova que a gente não aprendeu nos bancos acadêmicos, a gente está aprendendo aí na unha, na raça, né? Na raça, isso não nos ensina, não nos traz esse entendimento, não. Mas isso é verdade, Nancy. Isso aí é um aspecto que hoje, repito, quem buscar uma saída de modo administrativo em contato com a parte ex-adversa, ele vai ganhar mais tempo. Ele vai ganhar até por esses formatos que hoje a gente está lidando. Você faz uma conferência com a outra parte, faz um diálogo e começa a entabular uma solução para o litígio e, no máximo, nomeia um árbitro. Isso não é uma coisa impossível, né? A gente, lhe digo, na nossa formação, nós não fomos levados para isso. Mas hoje, era brigar, era para ir, exatamente. Mas hoje eu sinto que quem vai para esse caminho, eu acho que tem já vai com uma grande vantagem. Não, eu vejo muito isso. Eu sempre trago como exemplo para os clientes que eu tive 2 casos muito similares, com 2 situações e desfechos totalmente diferentes, porque um levou 10 anos e, ao cabo de 10 anos, o cliente já estava nessa linha. Doutora, pelo amor de Deus, vamos fazer o acordo. Falei, mas escuta, esse valor ainda está aquém até das coisas que você gastou, etc. e tal. Ele falou, não, está me reembolsando, vai sobrar um pouquinho e eu vou me livrar disso, não aguento mais. 10 anos. 10 anos. Outro caso da mesma natureza, a gente levou 1 ano negociando, porque era uma coisa mais vultosa. Foi 1 ano negociando. 1 ano depois, a gente terminou tudo, terminou o contrato, assunto resolvido. Era só começar a receber, organizar as coisas. Então, assim, esse viés, né, conciliatório, essa história de não querer só litigar, de não querer só ganhar,
ele também tem que começar a fazer parte da nossa cultura, chegar também no âmbito trabalhista, né, Gleidson? Que já existe, mas é muito tímido, né? É muito tímido. Aqui nós criamos, existia o tribunal local, os Sejuscs, que é o Centro de Conciliação, né? O centro, um local para com o intuito de conciliar. Até a administração anterior do tribunal, que terminou agora no ano 2020, tínhamos um juiz extremamente dedicado, muito voltado para conciliar, e surtiu efeito aqui, viu, Nancy? O Sejusc, aqui no Rio Grande do Norte, teve uma grande participação nas conciliações. Esperamos que com a nova gestão agora, que vai iniciar, que eles mantenham essa busca da conciliação. Não é evidente que aqui e acolá acontece sim. Naturalmente, mas é normal. Aqui existe foi dado início aqui a um projeto desse Sejusc que trouxe essa possibilidade das audiências conciliatórias, né? E acontece não somente com o magistrado, mas ele nomeia os conciliadores e eles passam a buscar a resolver as demandas. E, inclusive, nós já formulamos uma proposta para a atual coordenadora, uma juíza também muito acessível, que vai assumir a coordenação do Sejusc, que é a doutora Simone Jalil, que é muito colaboradora conosco, da associação. Ela também participava da administração do tribunal na gestão anterior e agora vai ser coordenadora. E solicitamos a ela, Nancy, e aqui trago para os colegas que estão nos ouvindo, de que ela crie não crie, mas traga um servidor para o Sejusc, para essa central, que atualize a planilha de cálculo dos processos que já tramitam, processos já, digamos assim, maduros, para que quando as partes chegarem, eles já estejam com os valores atualizados. Que sirva já que ajude na proposta da conciliação. Porque, às vezes, alguns problemas que ocorreram foi em face disso, Nancy. Os processos chegavam, os processos com 8 anos, 5 anos de tramitação, a planilha atualizada em 2017. Não, e aí cada advogado tem o seu cálculo, que pode chegar a um resultado diferente. Principalmente agora com essa discussão da taxa IPCA com Selic. Aí então, você vai lá para conciliar e começa a brigar por cálculo, por conta. Então, a gente fez a sugestão à nova coordenadora do Sejusc, que ela, se possível, traga um calculista e já deixe disponível para as audiências. Esse processo migrou para o Sejusc, automaticamente esse servidor já vai lá e atualiza. Então, se entrarmos para a audiência, ele já chegue com a planilha de cálculo pronta. Os processos iniciais, não. Esse já vem com as planilhas lá. Já é novinho, né? Isso. Mas aquele que ela vem, que já está tramitando já há algum tempo, que ela traga, se possível, ela faça essa diligência para ver se faz fluir ou começa a melhorar também os índices de acordo dos processos. É um pedido muito importante, né? Porque você já evita uma discussão, é 10 ou é 15? Não, é 12, porque tem lá o cálculo do juiz, que é 12. Então, você já não discute quanto é, né? E aí você vai discutir o que pode ser feito, as concessões, as facilidades, essa coisa pode ser muito importante. Aí você pondera toda a circunstância mediante aquele cálculo do calculista do judiciário, ele vai estar lá buscando... Ele é para ser isento, ele vai fazer um cálculo judicial e as partes vão ponderar. E eu acredito que isso aí vai nos ajudar, de certa forma, a melhorar o índice até de conciliação. Bacana aqui no nosso tribunal local. Aqui o que eu observei muito, Gleidson, você falou em Sejusc, que me trouxe à memória, a questão dos acordos, né? Acabou aquela tal história, não pode fazer acordo na Justiça do Trabalho, né? Então, você faz, ao invés de entrar com uma ação para depois acabar resultando em um acordo, você já entra com aquilo conciliado, já pronto, e leva lá para o Sejusc. Aí é muito comum, é menos comum, como é por aí? Não, você fala que o cálculo vindo, não entendi. Não o cálculo. Você, ao invés de você
entrar, esperar um processo judicial para depois fazer o acordo, Sim. patrão e empregado já se compõem, Ah, nem tá. iniciam o processo, já levam um acordo, que Já é um dos leva. benefícios da reforma, né? Ocorreu, Nancy, acontece, mas não está sendo uma rotina, Ah, os não? acordos extrajudiciais para vir e para homologar. O que aconteceu aqui em alguns casos que eu tive conhecimento? É, reclamante e reclamado, patrão e empregado chega com os cálculos para homologar e o juízo comumente estavam marcando as audiências para a homologação. Então marcavam uma audiência, faziam um procedimento e passava a ter um processo. Né? E aí ocorreu alguns casos e passou a não ter mais, as partes começaram a entender de que não estava surtindo o efeito que gostariam, porque aí passou a ter litígio, não é que passou a ter litígio, passou a necessidade de um feito processual e o reclamante, obviamente, teve que constituir advogado e, obviamente, o reclamado também para participar da audiência, para homologar os cálculos. E passou também, Nancy, aqui na realidade do Nordeste, nossa realidade, e alguns acordos não muito, digamos assim, é, razoável para a parte reclamante, que é o hipossuficiente na O relação. hipossuficiente, Vinham os acordos não muito, digamos assim, né, razoável para uma homologação e, consequentemente, estava trazendo dificuldades que alguns juízes acertadamente não estavam homologando. Então, então não vingou muito essa situação, porque passou a se ter muitos acordos que fugiam de uma certa realidade, renúncias de algum tipo de verba que era irrenunciável e, consequentemente, justamente o juiz não homologava. e não homologa. E não, Eu estava lendo aqui que o calculista, aqui, o nosso colega muito atento aqui, o Perry, ele disse que o juízo pode errar o cálculo. Sim, pode, né? Mas o colega advogado, tanto reclamante como reclamado, ele atento, né? atentamente que ele esteja acompanhando, ele chegando com o seu cálculo, ele vai poder ter argumento para rebater o cálculo do juízo, se você estiver com o seu cálculo também. Agora, a parte que chegasse em juízo somente com a parte, com os cálculos do processo, ele não vai poder trazer nenhum tipo de questionamento, né? Agora, que erra, com certeza erra. Não tem nada dúvida. Somos Porém, humanos, passou pela humanidade, então é possível de erro. Olha aqui, estão nos pedindo uma dica, é a Natália. Como vocês sim, veem a inserção do jovem advogado no mercado de trabalho atualmente? Eu inicio com você, em seguida eu dou minha... Mas eu posso iniciar, Nancy. Olha, o jovem advogado hoje, eu até dei a minha opinião inicialmente, mas vou reiterar. Acho que o jovem advogado hoje, antes de tudo, ele tem que ter um espírito de composição. Não é de renúncia. Ele não pode, eu não confunda no bom senso, né? Da busca da conciliação, da busca de trazer um processo que ele tenha a condição de ter um diálogo com a sua parte contrária. Não enxergar no interlocutor um inimigo que ele construir uma defesa processual para destruí-lo. Eu tenho essa percepção na realidade processual que hoje nós vivenciamos. E sem falar que há necessidade fundamental do conhecimento jurídico, mas também tecnológico. Assim. Hoje o conhecimento tecnológico né, para todos os ramos, não é só do direito, para todos os ramos ele é de fundamental importância e que ele tem que estar extremamente atualizado, tem que estar focado nessa perspectiva de entender como é que está funcionando os procedimentos jurídicos dessas comunicações sociais aqui, que eles são muito já ligados, mas tem que se inteirar como é que funciona, né? Mas é isso aí, é isso aí. A Janine já falou aqui que é exatamente isso que o Gleidson está dizendo. Quando você conversa com outro advogado, você não está conversando com um inimigo. Isso. Você está conversando com um profissional que amanhã ou depois você vai encontrar com ele em outro processo, numa outra situação. Ora eu estou pelo réu, ora eu estou pelo autor. Se a gente for se enxergar como inimigo, a condição mínima de diálogo fica perdida, né? E essa conduta conciliatória é muito importante, e é muito importante você demonstrar para o cliente.
olha, cliente, 10 anos no processo, vai ser ruim para mim como advogado, mas vai ser pior para você que está esperando um resultado que você não vai alcançar. Você não vai alcançar por isso, por isso, por isso, fazer toda uma pesquisa, o embasamento, as decisões, a tendência do judiciário. Hoje em dia, com a internet, a gente busca, faz as pesquisas com a maior facilidade. Então, a gente tem que ter com o cliente, né, essa questão, essa coisa de como você vai alcançar o melhor resultado dentro das condições existentes. Não é ganhar, não é perder. Qual vai ser o melhor resultado? Entendeu? Qual vai ser o melhor? Eu penso que é isso. Também, eu comungo muito com isso. Diante de tudo que estamos vivendo, né? Temos que ter essa... Eu acho que essa palavra, tem uma palavra-chave aí que é evidente, eu repito, não é renunciar ao direito do seu constituinte, né? Absolutamente. Mas a empatia, eu acho que está sendo uma circunstância de fundamental importância hoje na convivência. Com o seu interlocutor, o advogado da parte contrária, com o próprio magistrado, com o serventuário, né? Porque as tensões nas relações humanas estão muito altas, né, Naci? Todo mundo, a flor da pele. Flor da pele. Então, acho que a inserção de um jovem profissional que busca, ele tem, antes de tudo, de buscar essa boa convivência com os personagens, os atores que lidam num sistema judiciário. Exato. Poxa, já passamos 50 minutos já. Vamos só ler aqui a informação que a ABR nos trouxe e logo a gente tem que finalizar, senão a gente tem que desligar correndo, porque quando dá uma hora, se estourar o tempo, não fica gravado. A última live eu perdi, então vamos nos comportar. Olha, a ABR está trazendo aqui que aqui em São Paulo já participamos de conciliação com um perito presente, olha que legal, no Sejusc, em caso de restar infrutífera, os cálculos já eram homologados e a parte ia sair intimado para pagamento. Show de bola. Meu sonho, eu já falei isso umas 30 vezes, é advogar no cível, que eu amo o cível, mas executar no trabalhista. Pensa na execução correta. Não podemos perder essa grande virtude que é da Justiça do Trabalho, é o nosso grande temor, é exatamente isso, Nancy. Essa mexida que veio do Supremo, trazendo essa dificuldade, porque realmente a parte da execução da Justiça do Trabalho, ela de fato, ela funciona, ela chega, ela tem uma... Você chega num processo, às vezes, ele dura, vai ao TST e volta em 1 ano e meio, 2 anos. Olha só, você executa, faz o Bacenjure, que agora tem um novo sistema de bloqueio diário, né? Enfim, essa parte da execução, ele realmente tem uma dinâmica muito, muito boa. Muito boa, muito boa. Infelizmente, mas vamos lá, meu amigo, vamos encerrar, porque senão a gente perde aqui a gravação da nossa live. Olha, você foi o primeiro, abriu a nossa live 2021. Amém. Foi um prazer. Agradeço muito a sua presença, a presença de todos os amigos, todos os parentes que estão aqui nos prestigiando, que dedicaram 1 horinha do seu tempo ou que sejam 10 minutos para nos acompanhar, nos prestigiar. Isso é muito importante. A gente vai continuar com esse sistema. Vamos pensar em outros assuntos, outros convidados. Você, quando quiser voltar, estamos aqui à disposição. Tá jóia. Só tenho a agradecer e matar a saudade, né? Porque a gente não consegue mais viajar, matar a saudade de todos aí, muita. Nancy, eu aqui tenho a honra, Nancy. Eu que tenho a satisfação imensa de poder estar dialogando com você, né? Você sabe o tamanho do respeito e da admiração que tenho pessoalmente, profissionalmente, a profissional vitoriosa que você é. Conheci a sua banca aí, os seus colaboradores. Tá de parabéns, todos aí em São Paulo, e que agradeço também a todos que estão aqui presentes, Nancy, todos que passaram aqui por essa live, vieram nos ouvir, né, vieram opinar aqui na nossa transmissão, os meus colegas aqui que estão juntos na nossa luta pela advocacia trabalhista aqui no Rio Grande do Norte, e reitero também o convite, que assim que possível, eu faço uma live pelo Advocacia Soares, pelo nosso escritório,
né? E tem a associação também, que de repente você poderá também colaborar com os nossos colegas, porque a ideia é trocarmos informações, assim, as Ah, nossas precisamos. experiências, né? Todos nós, ninguém temos as nossas experiências e a troca de experiências nos ajudamos mutuamente, É né? muito importante. Então, Mas é tenho isso. só a agradecer. Um abraço forte a todos, um beijo aí no coração e que todos fiquem em paz e com saúde e que chegue vacina Amém. rápido, vacina muito Olha, rápido. nós que temos menos que 18 anos, estamos lá no fim da É, fila, entendeu? Tem que estamos. esperar. Tem que ter paciência. Mas Todo é mundo aí isso. na iminência querendo todos assim, ávidos para viajar, né, para nos É encontrarmos. verdade, é verdade. Mas vamos dialogando. E Vai chegar a hora. Que essa taxa Selic, Nancy, para fechar aqui a nossa contribuição, que ela seja revista, porque vai trazer aqui uma dificuldade imensa para a advocacia. Tá? Vamos Forte, aguardar. Se tiver vamos mais alguma aguardar. novidade, a gente faz outra para atualizar o Faz povo uma aí. atualização. Tá bom. Abração. Beijo para todos. Beijão. Fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau.